aqui. Boa noite, senhoras e senhores. É com grande honra que os saudamos nesta ocasião especial, dedicada a expoentes da literatura mundial. Estamos reunidos na nova sede da Unimed Federação Rio Grande do Sul para celebrar a confluência de duas correntes literárias que marcaram a história. Thomas Mann, Prêmio Nobel de Literatura de 1929, figura monumental das letras alemãs, nos 150 anos de seu nascimento. E Érico Veríssimo, maior nome da literatura gaúcha e uma das vozes mais significativas da narrativa em língua portuguesa, que comemoraria 120 anos de vida. E eu gostaria de ler do propósito de A Montanha Mágica algumas frases com vocês e pensarmos por que é que, afinal de contas, Thomas Mann é tão contemporâneo, não é? O narrador, essa máscara do escritor Thomas Mann, nos diz no prefácio que quanto mais mergulhadas no passado, melhor as histórias corresponderão à sua qualidade essencial de histórias, e mais adequadas serão ao narrador, esse mago que evoca o pretérito. Thomas Mann mesmo era conhecido como o mago, der Zauberer, em alemão, e justamente ele vai desenvolver um longo romance-rio, como diria Érico Veríssimo, sobre o tempo, sobre a natureza do tempo. E diz logo em seguida, esse texto, acontece, porém, com a história, o que hoje também acontece com os homens, e entre eles, não em último lugar, com os narradores de histórias. Ela é muito mais velha que seus anos. Sua vetustez não pode ser medida por dias, nem o tempo que sobre ela pesa por revoluções em torno do Sol. Ou seja, o tempo tem essa dimensão misteriosa, que é exatamente o de ser uma matéria que não corresponde apenas a uma sucessão cronológica, mas que é também justamente algo de que nós nos assenhoramos, e aquilo que talvez constitua a matéria mais essencial de cada um de nós, que é o tempo de nossas vidas. É com isso que o narrador trabalha, e é isso que o propósito da Montanha Mágica já nos anuncia como objeto da reflexão desse escritor maior. O texto prossegue numa palavra, não é propriamente ao tempo que a história deve o seu grau de antiguidade. E o que se pretende com essa observação feita de passagem é aludir e remeter ao caráter problemático e à peculiar duplicidade desse elemento misterioso. E aqui nós estamos diante de uma duplicidade, como vamos constatar no romance de Thomas Mann, entre essa matéria, que é exatamente a forma com a qual nós mais intimamente lidamos ao longo da nossa própria existência, ou seja, o que cada um faz com o tempo da sua própria vida, e ao mesmo tempo como é que nós inserimos esse material conformado a partir da biografia de cada um num tempo histórico. Porque a Montanha Mágica trabalha com a ideia de que é um romance sobre o tempo da vida individual, e ao mesmo tempo a época, o tempo histórico em que cada um de nós nos encontramos. Então, me pergunto, afinal de contas, como é que Thomas Mann conformou o seu tempo individual, o seu tempo biográfico, de modo a estar imerso no tempo histórico, de maneira a que 150 anos depois do seu nascimento e 70 anos depois da sua morte, ele seja celebrado como uma figura de importância pública, comparável exatamente ao que é para nós no Brasil Érico Veríssimo, que amanhã será devidamente homenageado no Congresso Nacional, assim como Thomas Mann, no dia do seu aniversário último, dia 6 de junho, agora desse ano de 2025, foi celebrado na sua pequena cidade natal de Lübeck, por ninguém menos que o presidente da República Federal da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. E se vocês quiserem, inclusive, escanear esse QR Code que eu coloquei aqui para vocês, verão a qualidade do discurso feito pelo presidente da Alemanha
sobre a obra e a importância histórica de Thomas Mann naquela sociedade. É impressionante nós imaginarmos que exatamente essa lida tão livre com o tempo, que é a lida do narrador, a lida daquele que cria uma história, que em princípio é uma história inventada, uma grande mentira, não é? Na verdade, acaba nos conferindo uma densidade temporal e uma densidade existencial tamanhas que esses indivíduos, não é, que simplesmente lidam com o seu tempo e com o tempo da narrativa, acabam se tornando para nós quase que instituições vivas que mantêm a nossa identidade como nação, como agrupamento humano e também como humanidade. Thomas Mann foi muito celebrado nessa sua cidade de Lübeck, e eu tive a honra, inclusive, de ser um dos participantes de um evento em que houve uma mesa sobre Thomas Mann em todos os continentes. E eu, ao lado de um colega africano, um colega japonês e uma colega italiana, discorremos, então, sobre a internacionalidade de Thomas Mann. E, de fato, a Alemanha, que era tão orgulhosa desse seu autor nacional, descobre que ele é um autor nacional de grande monta por fato de ter exatamente uma dimensão internacional tão profunda que o liga, e aqui eu começo a me aproximar do centro da minha fala, que o liga exatamente também ao nosso país, ao Brasil. A ligação entre Thomas Mann e Érico Veríssimo não é uma casualidade. Na verdade, há uma espécie de substrato profundo de comunhão entre ambos, já que Thomas Mann era filho, como talvez muitos de nós já saibamos, mas é algo recente, filho de uma menina brasileira, não é? Que cresceu na cidade de Paraty. Esse autor que se tornou tão internacional e não em pequena medida pelo fato de também ter voltado à América, não ao Brasil, mas à América do Norte, não é? Conferiu a ele esse grau de internacionalidade que o transforma hoje num dos autores mais importantes e contemporâneos, inclusive em face dos imensos desafios que nós temos no mundo que se reorganiza, inclusive, na sua geopolítica. Thomas Mann se torna extremamente importante para a Alemanha contemporânea, e nós vemos aqui uma Thomas Mann House, e propositadamente Man, pronunciado inclusive em inglês, já que Thomas Mann viveu de 1938 a 1952 nos Estados Unidos da América, tendo sido, inclusive, a partir de 1944, cidadão norte-americano, e tendo encontrado justamente uma difusão da sua obra a partir dos Estados Unidos, como a de um cidadão americano que trazia em si mesmo a herança da melhor cultura alemã, que vinha sendo vilipendiada pelo terror nazista desde 1933. É muito curioso que justamente o encontro de Thomas Mann e Érico Veríssimo tenha se dado nos Estados Unidos da América. E aqui penso mais uma vez que também Érico Veríssimo se tornou um brasileiro particularmente importante e visível, porque também se ligou muito ao diálogo de nosso país com os Estados Unidos da América, de uma maneira crítica, de uma maneira construtiva, também lembrando-nos de que somos todos cidadãos americanos, não é? E que esse continente novo renova e potencializa a herança cultural europeia. Então, a Thomas Mann House, hoje, do ponto de vista da República Federal da Alemanha, uma instituição muito importante, é a casa em que Thomas Mann viveu, né, no exílio norte-americano, que foi adquirida pela República Federal da Alemanha, no início do primeiro governo Trump, quando os Estados Unidos da América se viram ameaçados justamente na sua característica mais importante, que era ser o berço da democracia no Ocidente, não é? Um dos berços mais importantes. E aí a gente passa a entender que também a família Mann se tornou importante na própria Alemanha, sobretudo a partir dos anos 80, mas mais decididamente a partir do início dos anos 2000,
pelo fato de Thomas Mann ter deixado de ser um grande autor nacional burguês conservador, para, com a publicação dos seus diários, passar a ser um autor extremamente dividido, ambivalente, cheio de contradições, o que ficou muito claro por uma série televisiva, né, intitulada Die Manns, ein Jahrhundertroman, Os Mann, o romance de um século, em que um diretor de cinema, numa série televisiva, conseguiu índices de audiência incríveis na Alemanha e cedeu, a partir dos anos 2000, a partir de 2001, uma espécie de imaginário que para os alemães passou a equivaler àquele imaginário que talvez a família Kennedy ofereça para os Estados Unidos e que a família Windsor ofereça para os ingleses, como já se disse muitas vezes na crítica especializada. E eu diria que nós temos no Brasil, talvez também a família Veríssimo. E este ano, né, nos despedindo de Luiz Fernando, vivemos isso mais uma vez, que nós temos também uma dinastia literária no Brasil, vinda aqui do Sul para o país todo, que talvez tenha características muito similares à da família Mann, não é? E nós já vamos entender também em que medida. Por isso foi muito tocante, né, nós vermos as despedidas de Luiz Fernando Veríssimo, naturalmente também sempre ecoando, não é, o nome de Érico Veríssimo, e nós pensarmos que a identidade do Brasil se dá também pela literatura, pela criação de um mundo que pensa de maneira crítica e bem-humorada sobre aquilo que nós podemos ser e de que maneira nós podemos também administrar melhor o nosso tempo. Esse sucesso da família Mann se estende desde 2001 e no ano de 2015, inclusive, um exemplo a mais aqui, tivemos duas biografias muito importantes, não é? Justamente sobre a família Mann, e não à toa sobre uma família burguesa, uma família que traz os valores da classe média e o culto à literatura também como um valor da classe média, não é? Justamente proporcionando aos cidadãos alemães e aos cidadãos do mundo todo uma reflexão sobre si mesmo e sobre as suas possibilidades. E algo muito curioso é que essa família, que este ano, então, é celebrada também, não é, pelo próprio presidente da República, pela sociedade como um todo, é celebrado também no Brasil, pelo fato de haver uma mãe brasileira, mas também pelo fato de ele talvez dizer muito para todos nós, e particularmente para os jovens que são jovens como Hans Castorp, né, que chega na montanha com 23 anos, se despede de lá aos 30, e que passa por um processo de formação, de Bildung, que é celebrado pelos leitores brasileiros no Instagram, com cerca de 3.000 postagens, a maioria delas reiteradamente renovadas em relatos sobre experiências de leitura compartilhadas por pessoas jovens com uma média talvez de 25, 26 anos, que leem A Montanha Mágica, esse romance Rio, com a paixão com que talvez também leiam O Tempo e o Vento, pelo menos O Continente, não é? E justamente se constrói enquanto cidadãos a partir dessas experiências. Então é muito impressionante nós vermos que A Montanha Mágica, na sua nova edição de 2016, que eu tive a grande felicidade de revisei a tradução de Herbert Caro, não é? Que exatamente tem o seu acervo guardado aqui no Instituto Cultural Judaico Marco Chagall, e percebi, para meu espanto, que a espera que havia de publicação da Montanha Mágica como romance no Brasil se potencializava de uma maneira impressionante, já que foram vendidos 60.000 exemplares físicos da Montanha Mágica até hoje, com essa partilha de experiências de leitura e ainda com novas reimpressões sendo feitas, não é, pela editora Companhia das Letras. Isso tudo estava prenunciado pela intuição e pela sensibilidade literária de Érico Veríssimo, que recebeu Herbert Caro, um judeu berlinense, fugido em 1935 do nazismo, que chegou a Porto Alegre e rapidamente procurou contato, evidentemente, com Érico Veríssimo. Érico o recebe,
ouve falar desse escritor maior, que era Thomas Mann, começa a se informar sobre Thomas Mann, que era 30 anos mais velho que ele, um escritor já consagrado, e é um dos primeiros a escrever e difundir a obra de Thomas Mann, como, por exemplo, nesse texto de 1937, quando Érico Veríssimo tinha 32 anos, e já fala sobre o fenômeno curioso de que romances caudalosos, com mais de 500, 600, 1000 páginas, acabam justamente tirando os leitores de um mundo tão acelerado como aquele mundo moderno e os transportando para uma outra temporalidade, que é a temporalidade que Érico Veríssimo denomina os dos romances Rio. Esses romances que ele mesmo escreveria depois, não é? Já antecipando exatamente também a sua afinidade com Thomas Mann. Ele, inclusive, faz a brincadeira de que Thomas Mann tinha escrito uma montanha mágica, que era, inclusive, também uma montanha de papel, né? Já que tinha mais de 1000 páginas, era um livro que se sustentava dessa maneira. E é muito curioso que 70 anos depois da publicação desse texto de Érico Veríssimo sobre Thomas Mann, as coincidências das datas são sempre impressionantes, um importantíssimo latino-americanista alemão, né, que escreveu essa história da literatura latino-americana, ao falar sobre Érico Veríssimo, justamente o aproxima de Thomas Mann, dizendo que O Tempo e o Vento também dialogava com os Buddenbrook, esse épico da família, não é, tradicional burguesa da cidade de Lübeck, aproximando inclusive os dois a partir da leitura de Paul Bourget, com a teoria da decadência que estaria na base dos dois romances. Esse pesquisador Michel Rössner não sabia que Érico Veríssimo havia encontrado Thomas Mann, de fato, em Denver, no Colorado, em 1941, mas mesmo assim aproxima os dois escritores pela afinidade literária que ambos têm. E aí a gente pensa, afinal de contas, como é que é possível que isso aconteça? Esse escritor lá da cidade de Lübeck, uma cidade que já na Idade Média era muito importante, uma cidade hanseática, não é? Que tem uma tradição muito longa, que justamente tem hoje também na Buddenbrook House, né? A cidade que foi imortalizada por Thomas Mann na história cifrada de sua própria família, esse Buddenbrook House, que hoje é uma importante instituição cultural e literária alemã. Como é que esse escritor, afinal de contas, encontra, não é, a popularidade e a afinidade para estar próximo de Érico Veríssimo? Um escritor tão popular na Alemanha que até o bonequinho de Playmobil com os Buddenbrook na mão foi feito para a celebração, né, dos seus 150 anos. E aí a gente olha para Lübeck, lá já com essa configuração no século XIV, não é? E lembra que, no fundo, lá viveu também a menina Júlia da Silva Bruns, que era filha de um imigrante alemão que veio para o Brasil com 19 anos de idade, em 1841, casou-se, não é, com Dona Mariazinha da Silva, em Angra dos Reis, e deu à luz a menina Júlia da Silva Bruns, que com a morte da mãe, quando ela tinha 5 anos de idade, 2 anos depois, aos 7 anos, é levada pelo pai, que vinha de Lübeck, para a cidade natal, para que ela fosse criada como uma boa menina alemã. E essa menina brasileira leva consigo as memórias dessa outra cidade muito mágica, que até nos lembra muito Lübeck na história brasileira, que é Paraty. Uma cidade próxima do mar, com uma substância arquitetônica histórica muito marcada até hoje, assim como Lübeck, e que tem essa característica de ser uma cidade portuária aberta para o mar, aberta para a internacionalidade, e uma cidade muito marcada também pela tradição burguesa, pela tradição que já no Império, não é, com a produção de cana-de-açúcar e de cachaça, possibilitava que cidadãos como o pai de Julia Mann, né, Luiz Germano Bruns, frequentasse a corte, não é, sem ser um aristocrata, mas sendo alguém que, a partir do seu próprio trabalho, construía a sua cidadania e a sua riqueza. É isso que Thomas Mann vai problematizar nos Buddenbrook, é isso que Thomas Mann vai problematizar também em narrativas curtas, como A Morte em Veneza, imortalizada
no filme magnífico do Luchino Visconti, e também Antônio Kröger, que em 1907, 30 anos, publicado 30 anos antes daquele artigo sobre o Érico Veríssimo, já falava que Antônio Kröger tinha uma característica artística inconfundível, porque seu pai havia buscado de lá de baixo, no mapa mundi, uma mulher que lhe trouxe, não é, para dentro da biografia e para a tradição da sua família, um caráter estético, um caráter artístico. E o retrato da mãe de Thomas Mann nos lembra muito disso, de que a educação estética, artística, musical e inclusive literária se deu em grande medida pelo convívio com sua mãe brasileira, não é, que havia se tornado uma boa senhora alemã. Essa Júlia da Silva Bruns, não é? Que na verdade é filha então de Luiz Germano Bruns e de Maria da Silva, cresceu na cidade de Paraty e justamente ainda nos lembra dessa tradição de contato entre as duas culturas, já que a casa em que ela cresceu, a Fazenda Boa Vista, em Paraty, ainda está lá, inclusive com uma possibilidade de visitação, mas não como um aparelho público, e sim como propriedade privada de Amir Klink, do grande navegador Amir Klink, né, que também nos remete justamente a essa abertura para o mar, não é? A casa, inclusive, tendo sido agora recentemente restaurada pela família Klink, depois de alguns anos de certa negligência, é preciso dizer. Essa é a casa que justamente criou as memórias da infância de Julia Mann e que marcou muito fortemente os seus filhos escritores, porque a menina brasileira não apenas deu à luz Thomas Mann, mas também Heinrich Mann, que a propósito escreveu um romance brasileiro, Entre as Raças, que nós devemos publicar no ano que vem, e que se chamava Luiz Heinrich Mann, com esse nome bem brasileiro, não é? Dado que os irmãos de Júlia se chamavam Luiz e Paulo, e o próprio Thomas Mann se chamava Paul Thomas Mann, quase Paulo Thomas Mann, só ficou Paulo porque o grande amor da vida da Júlia, né, era Paul, né, Paul Stolterfoht, com o qual ela não pôde se casar, porque o pai praticamente a obrigou a casar-se com um homem rico na época, mas Thomas Mann também tem esse nome que alude ao tio brasileiro, não é, que ele conheceu muito rapidamente. Julia Mann está sendo descoberta cada vez mais na Alemanha, e por isso, ao celebrarmos os 150 anos de Thomas Mann aqui no Brasil, é muito importante entendermos que Thomas Mann era metade, ou ao menos um quarto, brasileiro. E isso os alemães descobrem, eu acho que cada vez mais, e, portanto, o encontro dele com Érico Veríssimo também assume cada vez mais importância na recepção de Thomas Mann na Alemanha. Também houve uma recepção produtiva dessa história por parte de João Silvério Trevisan, que eu não poderia deixar de mencionar aqui, com Ana em Veneza, que muito caracteristicamente foi prontamente traduzida também para o alemão. A menina Júlia está cada vez mais importante também para a diplomacia brasileira, refere-se a ela quando se trata de manter a língua portuguesa viva nos filhos de imigrantes brasileiras que passam a viver na Alemanha, e a gente passa a ter, então, um complexo muito interessante para falarmos de literatura e de relação entre esses nossos dois países. E vemos aqui que essas atividades que envolvem crianças, e pensemos em quantos livros também infantis ou juvenis, não é? Érico escreveu, e como ele também pode estar muito presente na memória literária, não é? Dos nossos jovens cidadãos. Também há aqui, na verdade, uma reminiscência infantil de Júlia, né, da menina Júlia da Silva Bruns, ou de Julia Mann, que agora eu vou fazer repercutir na obra de Thomas, para depois voltarmos aqui a pensar no Brasil. A menina Júlia da Silva Bruns levou muitas memórias, e a senhora Julia Mann, com 53 anos, escreveu as suas memórias da infância de Dodô, e escreveu, por exemplo, que Dodô cresceu entre o mar e a floresta. A menina ficava aos cuidados da preta Ana e da mulata Leocádia, andava e corria descalça, com um vestidinho preso com um cinto, às vezes ia para frente da casa, para a praia, catar conchas e mariscos das rochas enormes, os quais eram assados no fogão. Outras vezes ela saía para o fundo da casa, até a beira da floresta,
onde colhia cocos e bananas caídos ao solo. Os cocos eram abertos pelos criados negros, que enfiavam espetos incandescentes nos 3 pontinhos pretos da casca, retirando a doce água para Dodô e os irmãos. E Dodô, claro, era o apelidinho, né, de criança da menina Júlia. Na experiência pueril da mãe no Brasil, Thomas Mann aprende a conhecer o mundo estrangeiro. E ele mesmo vai nos dizer isso logo mais. Mas, muito curiosamente, em 1930, quando Thomas Mann volta de uma viagem à Itália, ele escreve uma narrativa muito importante, que é Mário e o Mágico, e essa narrativa sai logo depois que Thomas Mann ganha o Prêmio Nobel de Literatura em 1929, quando tem inclusive um primeiro contato com Sérgio Buarque de Holanda, que o entrevista recém-chegado, né, de Estocolmo, onde Thomas Mann havia recebido o Prêmio Nobel. Nessa história, Mário e o Mágico, Thomas Mann destaca exatamente o encantamento que um hipnotizador exercia sobre as pessoas na Itália e prefigura muito claramente uma crítica severa ao fascismo, que ele, na época, 1930, achava impossível vingar na Alemanha. Né? E realmente se surpreende quando isso de fato acontece. Nessa narrativa, que é um libelo de Thomas Mann contra o fascismo, né, nós lemos o seguinte: uma imagem à beira do mar, na praia, em que o narrador, com a sua família, passando férias na Itália, observa as crianças na praia e diz o seguinte: as crianças do mundo todo reunidas naquele balneário turístico, as crianças constituem uma espécie humana e uma sociedade em si, uma nação própria, por assim dizer. Elas têm em comum uma forma de viver no mundo e com isso aproximam-se facilmente conforme a necessidade, mesmo que seu pequeno vocabulário pertença a diversas línguas. Aí, esse narrador vivencia algo surpreendente. Ele está com a filhinha pequena, né, de 5 para 7 anos, uma coisa assim, notem a idade, e essa menininha, como uma prática tipicamente alemã, simplesmente tira o maiôzinho, fica nua, vai até a beira da praia, lava o maiô e volta para junto dos pais. Na Alemanha, a nudez, principalmente na beira, né, de um rio, de um lago, da praia, não é problema nenhum, mas na Itália, aquilo gera um problema gigantesco. E a honra da nação italiana sobre o fascismo, né, de Mussolini, tinha sido ultrajada por aquela menina que se permitia ficar nua, né, numa casta praia italiana. E aí nós lemos do narrador: nós ferimos a moral pública. Nossa filhinha, 8 anos, mas que parecia um ano mais nova, a julgar pelo desenvolvimento do seu corpo, magra como um passarinho, voltava a brincar na areia da praia com seu maiô molhado, depois de um longo banho que o calor permitia. Demos-lhe então permissão de que fosse até o mar lavar a roupa de banho, para então vesti-lo de novo e cuidar para que não sujasse tanto. Nua, ela corre até a água, alguns metros distante de nós, enxágua o maiô e volta. Como poderíamos prever a onda de escárnio, indignação e contradição que o comportamento dela causaria, ou melhor, o nosso comportamento, não é? Ou seja, ecoa a memória dessa menina correndo livre na beira da praia, e logo em seguida há uma reflexão ainda adiante sobre a questão da liberdade do corpo, da liberdade da sexualidade, da liberdade, né, na verdade, da nudez pura e simples de uma criança, e da liberdade da mulher, que é algo que também vai estar centralmente presente na obra de Heinrich Thomas Mann. Nesse mesmo tempo, nessa mesma época, não é, em 1930, quando Thomas Mann, dessa maneira muito pessoal, muito vincada também a lembranças da família no Brasil, nessa mesma época, Érico Veríssimo já era secretário da revista do Globo, não é? E ele vivia num país em que justamente a gente tinha o inglês se firmando cada vez mais. Nós temos ali nessa página inicial da revista do Globo o inglês sendo ministrado por um professor particular, Edward Tweedy,
E temos também, logo abaixo, um anúncio do jornal Neue Deutsche Zeitung, né, que era lido aqui em Porto Alegre, com tiragens hoje em dia inimagináveis, 1/3 mais ou menos da tiragem do jornal Diário de Notícias. Porto Alegre era uma cidade completamente multilingüe, não é? E exatamente aberta também para o mundo, em grande medida por isso. Érico Veríssimo, que vivia nesse contexto, vai receber, como nós já ouvimos, Herbert Caro, né, em 1935. Herbert Caro vai sugerir-lhe a publicação da obra de Thomas Mann, e nós vemos no gabinete do Herbert Caro, no centro, não é, das muitas fotos de autores que ele tinha, aquela foto de Thomas Mann, já que ele também manteve contato com o autor que traduzia. E é nesse contexto, não é, que o nosso Érico Veríssimo vai começar a pensar também sobre a sociedade em que ele vivia, sobre a necessidade de a gente questionar os nacionalismos extremados, e é justamente assim que ele, nessa época em que justamente conhecia Herbert Caro, era o secretário da Revista do Globo, recebe também ninguém menos que o Walt Disney, né? Já que o próprio Érico Veríssimo era professor de inglês, traduziu Aldous Huxley, era alguém dedicado e muito conhecedor da literatura de língua inglesa, e recebe, pela sua aproximação com a cultura norte-americana, inclusive um dos fundadores do, acho que aqui chama Instituto Cultural, né, norte-americano, ele vai receber em Porto Alegre o Walt Disney, que veio fazer propaganda de Branca de Neve, não é? Faz um discurso em inglês recebendo o Walt Disney, e por causa desse tipo de ação recebe, muito cedo, em 1941, um convite para ir aos Estados Unidos, onde o Walt Disney tem a possibilidade de, inclusive, retribuir a visita, né? A gente vê que a foto original sem retoque é essa, né? E a gente tem, inclusive, ali provavelmente um motorista ou talvez um oficial norte-americano, eu não consegui identificar essa informação, mas era uma visita de política cultural em que Érico Veríssimo estava nos Estados Unidos para conhecer melhor aquele país e também se tornar futuramente um agente, como ele foi, da política de boa vizinhança, aproximando as duas grandes nações americanas. Mas é exatamente nesse ambiente, não é, de aproximação entre os Estados Unidos e o Brasil, que Érico Veríssimo vai conhecer Thomas Mann pessoalmente, aquele que desde 1938 já vivia nos Estados Unidos, que ao chegar nos Estados Unidos teve a petulância de dizer que onde eu estou está a Alemanha, onde eu estou está a língua alemã, não é? E é lá que Érico Veríssimo vai, então, justamente se encontrar com esse representante máximo de uma outra família que era muito voltada para a luta pela democracia. Os filhos de Thomas Mann também se tornaram escritores, historiadores, artistas, não é? Atrizes como Erika Mann, que nós vemos aqui, e foram muito ativos nos Estados Unidos em favor da democracia norte-americana e contra o fascismo alemão, não é? Em nível internacional. E aí é que Érico Veríssimo encontra Thomas Mann num momento em que Thomas Mann faz um discurso chamado War and Democracy. Ele estava conclamando os americanos a entrar na guerra, porque era preciso pegar em armas para brecar, né, para frear o fascismo que se ampliava, né, e que se expandia territorialmente na Europa. Esse discurso de Thomas Mann marca profundamente a visão de mundo de Érico Veríssimo. Ele escreve no Gato Preto em Campo de Neve, que são as suas memórias de viagem, dessa primeira viagem norte-americana, e que é um livro que vende muito. A primeira edição de 5.000 exemplares se esgota em poucas semanas, logo vem mais 5.000 exemplares. E nessa publicação de Érico Veríssimo é que Thomas Mann também entra para a literatura brasileira. Porque nesse Gato Preto em Campo de Neve há exatamente um capítulo chamado Thomas Mann, em que Érico Veríssimo, com a sua imaginação criativa, que já foi inclusive objeto de teses de doutorado, reproduz ou narra um encontro que ele teve com Thomas Mann, que de fato aconteceu, mas o expande enormemente, construindo uma conversa que teria durado mais ou menos a duração da palestra de Thomas Mann, e dá a impressão ao leitor brasileiro
de que ele tinha praticamente monopolizado a atenção de Thomas Mann durante a noite toda. O objeto da conversa de Érico com Thomas é o conteúdo da conversa de Thomas Mann, não é? Em que Thomas Mann explicita suas ideias sobre democracia, em que Érico o consulta sobre como a democracia poderia ser e o que seria necessário fazer para que ela vivesse. E essa ideia, Érico Veríssimo traz de maneira muito decidida da sua viagem aos Estados Unidos, que na época era governada por Franklin Delano Roosevelt, um democrata de fato, não é? E, na verdade, acaba repercutindo também na vida intelectual de Érico Veríssimo, que conheceu esse americano, alemão, que acaba sendo fundamental para ele a partir de então. Thomas Mann mesmo havia se tornado um dos principais líderes, como eu disse a vocês, do movimento dos alemães livres, que era um movimento internacional antifascista. Vocês veem aqui uma publicação, né, dessa revista antinazista, Alemanha Libre, publicada no México. E aqui no Brasil vivia também Karl Lustig Sprean, entre vários outros exilados, que tinham também uma pequena seção do movimento dos alemães livres no Brasil, que, no entanto, viviam de maneira muito discreta e atuavam de maneira muito discreta, porque nós, precisamos lembrar, vivíamos numa ditadura conservadora, antidemocrática, que era o Estado Novo, não é? Então, o nosso admiradíssimo Getúlio Vargas, com a sua fase ditatorial, proibia, inclusive, a associação, né, de quaisquer pessoas, e principalmente em língua estrangeira. E esse Karl Lustig Sprean vai ser o líder, no entanto, do movimento antifascista alemão, que em São Paulo funcionava como uma espécie de círculo de leitura. Karl Lustig Sprean escreve a Thomas Mann no dia 8 de abril de 1943, conta a ele o que está se fazendo aqui no Brasil no combate ao fascismo, convida-o para ser presidente de honra do movimento dos alemães livres no Brasil, não é? E Thomas Mann responde, então, essa carta de 8 de abril é a resposta de Thomas Mann, não é? De 1943, e Thomas Mann vai escrever, então, para essa figura que exatamente o Brasil sempre foi central na vida dele, não é? Que ele teve sempre consciente do sangue latino-americano que pulsa nas suas veias, não é? E que sabe o quanto lhe deve como artista. E agradece o movimento dos alemães livres do Brasil por manter viva essa luta antifascista. Esse mesmo Thomas Mann que havia encontrado Érico Veríssimo, não é? 2 anos antes. Nós falamos sobre isso, e inclusive na edição brasileira também relatamos sobre esse encontro e a importância desse encontro para Érico Veríssimo, mas vamos agora a ele, né? Vamos agora ao que esse encontro rendeu para o Érico. Quando ele escreve Gato Preto em Campo de Neve, incorpora o capítulo sobre Thomas Mann, Érico passa a ser um claro opositor do Estado Novo e um militante, não é, da luta pela redemocratização do país. De maneira discreta, como ele era, e, digamos assim, ao centro, politicamente, mas ele valoriza muito o encontro com Thomas Mann, conta, inclusive, para o tio João e para a tia Iracema, já em março de 41, que havia, não é, conversado com Thomas Mann, e tenta contato com Thomas Mann, porque, na verdade, o encontro deles havia sido relativamente breve, não é? Thomas Mann, infelizmente, não registra nominalmente o encontro com Érico, mas todos os indícios históricos levam à conclusão inequívoca de que esse encontro aconteceu. Érico tentou ainda mandar lembranças para Thomas Mann, a carta se extraviou através do Herbert Caro, depois houve uma segunda carta, não sabemos se nessa segunda carta que se perdeu as lembranças de Érico haviam sido mandadas, mas o fato é que a resposta de Thomas Mann, que teria sido uma ocasião para uma menção nominal de Érico Veríssimo, chega em 5 de maio de 42 ainda sem uma resposta às lembranças que Érico teria mandado a ele, né? Agora, ficou esse contato entre os dois para Érico, e aqui nós temos um exemplo muito interessante de uma carta já do início de 1942, em que Érico escreve a sua amiga, não é, e interlocutora Maria Jacinta Trovão da Costa Campos, uma autora teatral, nascida
em Cantagalo, faleceu em Niterói, passou a maior parte da vida em Niterói. E a Maria Jacinta, lá em 42, tinha tido uma peça teatral, Convite à Vida, tirada de cartaz 5 dias antes da estreia pelo Estado Novo, né? E aí Érico escreve a ela, a consola, não é? E tem as seguintes palavras: como sabe, eu já participei de um pacifismo extremo, que quase chegava às fronteiras de uma resistência passiva à maneira de Gandhi. Mas convenci-me de que, desgraçadamente, é preciso empunhar armas para conter os doidos armados. E ele está falando, evidentemente, dos autoritários, dos fascistas, e, infelizmente também para nós, evidentemente se reportando ao Estado Novo autoritário que vigia aqui, né, já que ele está criticando a censura e o impedimento da peça de Maria Jacinta, né, sob essa censura do Estado Novo. É interessante que 3 meses antes dessa carta, o Érico também havia escrito, né, de maneira inequívoca para o Sousa Filho, falando de um advento que tinha havido aqui, né, que era exatamente o único jornal de tendência nazista de Porto Alegre, que é esse órgão oficioso dos católicos, a Nação, orientado por ex-integralistas que querem conciliar a cruz com o canhão, Nietzsche com São Francisco de Assis e Jesus Cristo com Adolf Hitler. A Nação era um jornal já nacionalizado, que havia circulado em alemão antes e que se havia nazificado por completo. Na verdade, aqui o Érico também está numa época em que ele está em embate direto com um padre jesuíta chamado Fritzen, que havia proibido o seu romance O Resto é Silêncio no Colégio Jesuíta aqui de Porto Alegre, já que o romance tratava de um suicídio de um jovem, né? E os jesuítas resolveram, assim como havia o Estado Novo feito com a peça da Jacinta, proibir o romance, não é, de Érico no colégio. E Érico, então, decidido a lutar contra o autoritarismo, contra a censura e contra os conservadores, se posiciona muito claramente, vai a público e suscita uma grande polêmica em Porto Alegre, que repercute, por exemplo, com artigos de Jorge Amado no Imparcial de Salvador, em 14 de maio de 43, né, com um artigo Os Fascistas contra Érico Veríssimo, e outro grande historiador, Moacir Werneck de Castro, no Diário Carioca, 10 dias depois, em 24 de maio de 43, falando sobre a quinta coluna cultural que procurava censurar o escritor Érico Veríssimo. Não é? É interessantíssimo a gente pensar que o Jorge Amado escreve, por exemplo, pelo que relatam as notícias, todo o povo de Porto Alegre está prestigiando com entusiasmo a medida saneadora adotada por Érico Veríssimo. Nem outra coisa se podia esperar. Mais que a agressão ao escritor, os insultos do padre Leonardo Fritzen atingem a toda a literatura brasileira. E é claro que o povo está com a literatura contra o fascismo, né? Ou seja, era aquela resistência que já se fazia ao Estado Novo, já nos seus últimos anos, né? A gente sabe que acaba em 45, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, mas a gente nota que o Érico estava nesse contexto, não é, se posicionando politicamente de maneira muito forte e com os ecos do seu encontro com Thomas Mann. Alguns trabalhos acadêmicos já refletiram sobre isso, não é, sobre essa polêmica, a qual eu sempre chamo a atenção, já que há uma contribuição aqui muito forte do Érico, já que os manifestos, né, muito democraticamente, dos partidários, do padre Fritzen e do Érico, foram todos publicados no Diário de Notícia, que fez uma consulta pública, né, em 30 de abril e 2 de maio de 1943, e de maneira democrática, as pessoas que escreveram ao jornal deram maioria a favor de Érico Veríssimo, apesar dos 345 que ainda apoiavam o padre Fritzen, né? Então, no meio do Estado Novo, a imprensa, a literatura, né, o espaço público exerce a democracia, e Érico Veríssimo, de uma maneira muito democrática, vence o embate, não é, contra o padre jesuíta bastante conservador. É muito interessante a gente pensar que nesse tempo, exatamente quando estavam saindo lá as matérias, não é, de Jorge Amado, de Moacir Werneck de Castro, tinha também acabado de sair Os Buddenbrook, de Thomas Mann, como o primeiro romance que é
publicado pela editora do Globo, não é? Sob a coordenação de Érico Veríssimo e com tradução de Herbert Caro. É muito interessante também a gente ver as coincidências de datas, não é? Porque justamente esse romance, que tinha saído em janeiro de 43, é recebido pelo Thomas Mann no dia 16 de março de 43, não é? E Thomas Mann, isso sim, anota no seu diário, dizendo que ele havia recebido a tradução brasileira dos Buddenbrook, e como nós vimos antes, em 8 de abril, ou seja, 2 semanas depois, escreve aquele militante antifascista, exilado, que era o Carl Lucius Prean, naquela carta em que ele dizia o quanto importante era o Brasil para ele. É interessante que a relação entre democracia, Thomas Mann, não é? Combate ao fascismo, permanece viva na memória do Érico Veríssimo, inclusive nessa manifestação de 1968, num recorte de jornal, quando ele tinha ido à Europa divulgar as suas obras que haviam sido traduzidas ao alemão, não é? E aí o Érico diz claramente: será uma pena se essa nação vier a reescrever as mais negras páginas de sua história. Porque havia também uma espécie de movimento neonazista na Alemanha, nesses anos 60, final dos anos 60. Incurável otimista, diz o Érico, espero que a maioria de seu povo repudie o neonazismo. Para isso, porém, é preciso não tentar obliterar aquelas páginas trágicas da vida nacional e mostrar todas as atrocidades cometidas pelo nacionalsocialismo, que são a negação mesmo do espírito de Beethoven, Goethe, Thomas Mann e tantos outros representantes da cultura germânica. A gente vê que é algo forte para o Érico a aproximação desse autor que este ano nós celebramos também nos seus 150 anos de nascimento. E é muito interessante a gente pensar que isso repercute, inclusive nos Estados Unidos, de uma maneira muito interessante, que é o estudo de um historiador e cientista político chamado Karl Löwenstein, outro judeu que precisou fugir da Alemanha, que se exilou então nos Estados Unidos, que era um grande amigo da família da esposa de Thomas Mann, Katia Pringsheim, Katia Mann. E esse livro, O Brasil sob Vargas, encomendado pelos norte-americanos para subsidiar, inclusive, a política da boa vizinhança, de que participou Érico Veríssimo, de maneira muito ativa, querendo aproximar o Brasil de um país democrático. Esse livro, O Brasil sob Vargas, é dedicado a Thomas Mann, né? Porque Karl Löwenstein, como todos os seus amigos intelectuais, sabiam que Thomas Mann era filho de uma brasileira e tinha uma profunda atenção pelo Brasil e uma afinidade com esse país que lhe havia conferido também essa matriz artística. Por isso é que me parece que vale muito a pena nós pensarmos em Thomas Mann como um autor da literatura universal, que tem muita relação com o nosso país, e cuja última obra, Confissões do Impostor Félix Krull, um romance que ele começou a escrever muito cedo, em 1912, mas termina apenas em 1955, e termina em parte porque um volume ficou inacabado, não é? Nesse romance, o Félix Krull, esse impostor, planeja uma viagem exatamente à América do Sul, e passa muito tempo em Portugal, preparando-se inclusive para essa viagem, falando com intelectuais portugueses e se referindo também a esse universo ibérico, não é? Do qual ele provinha e com o qual ele tinha esse diálogo tácito no seu tecido familiar. Por isso eu gostaria de, também aqui, no espírito exatamente de quem, digamos assim, se sabe um pouco impostor por ser um literato, se sabe um pouco impostor por ser um simples cidadão que manifesta de maneira livre as suas ideias, não é? É sob essa sensação quase compartilhada, não é? De autoironia, de autorrelativização, mas de muita força que nasce, no entanto, da crença na liberdade e na nossa cultura de classe média, que eu queria encerrar aqui com uma carta bem pessoal do Érico, em que ele fala sobre o Luiz Fernando, e com isso lembrar, não é, que a gente tem, nessas duas dinastias de escritores, de intelectuais, um diálogo muito interessante. O Érico escreve para sua
grande amiga Lúcia Machado de Almeida, que todos nós, na minha faixa etária, conhecemos daqueles livros da editora Ática, né, O Escaravelho do Diabo, A Borboleta Atíria, é a autora desses livros, né? O Érico escreve para ela: querida amiga Lúcia, uma tarde dessas, cheguei a casa e vi uma cena comovente. Minha mulher, sentada ao piano, acompanhando o filho, que mamava o saxofone, produzindo sons que me faziam lembrar vagamente as melodias conhecidas. Mentira, o rapaz até que toca direitinho. Parece que é um diálogo de humor entre os dois, né? A gente quase que vê a dicção de um e de outro. Como Tea for Two, né? Que tinha ficado muito famosa em 1950 por causa de um filme com a Doris Day cantando essa canção, né? E aí o Érico termina dizendo: o rapaz, quando não está agarrado com um livro, está pintando ou tocando música. É uma família de artistas, né? Essa família Veríssimo, assim como é a família também de Thomas Mann. Love from all the Veríssimos, de seu velho amigo Sitting Bull, né? O búfalo sentado, como ele mesmo assinava muitas vezes. E é nesse sentido que eu queria encerrar a minha fala, né? E agora não sei onde eu coloquei. Está aqui. Queria encerrar a minha fala nesse espírito de que a gente tem aqui um Tea for Two, né? No mundo digital, aqui entre nós, sob o espírito brincalhão, autoirônico, não é? Também de Luiz Fernando Veríssimo, num diálogo que, a meu ver, precisa ser ainda muito aprofundado entre esses dois gigantes da literatura universal, Érico Veríssimo e Thomas Mann. Eu agradeço muito a atenção de vocês.